o que acontece quando a concessionária de energia ela encontra uma fraude em um medidor de energia. Ela emite um TOI, que é um termo de ocorrência e inspeção. De acordo com o artigo 590 da Resolução 1000 da ANEEL, quando a equipe da concessionária de energia encontra um indício de procedimento irregular, ela deve emitir um TOI, um termo de ocorrência e inspeção, emitido em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL. A Resolução 1000 passou a valer a partir de dezembro de 2021. Ela substitui a antiga Resolução 414 e estabelece as regras para a prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica no Brasil. Esse é um exemplo de um termo de ocorrência e inspeção. Aqui nós temos a data no qual foi feita a inspeção, a numeração do TOI, o número da unidade consumidora, o endereço dessa unidade, o tipo de ligação, tensão nominal, e aqui nós temos os dados do medidor. Ao olhar o TOI, nós já vamos saber se esse medidor foi substituído ou não. Nesse caso, nós temos os dados do medidor encontrado e temos também os dados do medidor instalado. Isso significa que esse medidor aqui foi substituído. Além disso, no próprio TOI, nós também vamos encontrar os dados de selagem, ou seja, as informações em relação ao lacre que existia na caixa de medição, na tampa do medidor, se estavam ausentes ou se existia alguma numeração desse lacre, tampa do bloco de terminais, se tinha ou não chave de aferição. E na observação vão ter informações extremamente importantes a respeito do que a equipe da concessionária relatou. Nesse caso, ela relatou que existia um desvio de energia elétrica antes da medição e que esse medidor também foi substituído, foi retirado e levado pela polícia. Quando o equipamento é substituído, essa equipe de fiscalização coloca eles em um invólucro e informa a numeração do lacre. Na segunda parte do TOI, nós vamos encontrar outras informações, como por exemplo, se essa ocorrência foi filmada ou não, se houve acompanhamento dessa inspeção, se o consumidor se recusou a assinar o TOI, informações referentes ao levantamento de carga, e aqui nós já podemos encontrar um erro da própria equipe de fiscalização. Por quê? Ela colocou informações de corrente elétrica, disse que o valor de corrente desviada era esse por fase, nesse caso nós temos um medidor trifásico, e não informou qual que era a descrição do equipamento. Nesse campo, a informação correta seria a descrição do equipamento, e não o valor da corrente encontrada e a corrente do desvio. E no final do TOI, nós vamos encontrar os dados das pessoas que fizeram a inspeção e também o nome da pessoa que acompanhou com a numeração do documento. Sempre que houver uma suspeita de irregularidade, essa equipe de fiscalização deve emitir um TOI. Pode ser que ela tenha identificado uma suspeita de adulteração do medidor, ou então ela constatou em loco que esse medidor está manipulado. O que acontece? Ela já retira esse equipamento, manda para o laboratório vai fazer um relatório em torno disso. Só que os laboratórios do Brasil, muitas vezes, têm errado bastante em relação aos relatórios técnicos. Vejam esse tipo de relatório aqui, por exemplo. Tem uma foto de um furo, só que essa foto está horrível. Não tem como saber o que aconteceu. Agora, olhem só o seguinte, como que foi feito o relatório do medidor? Nós temos o relatório de ensaios. Nesse relatório de ensaios, nós temos as informações do equipamento e aqui diz o seguinte, circuito de tensão danificado, selagem normal. Opa, selagem está correta. Então nós temos aqui carcaça furada. Só que olhem só as fotos que foram colocadas nesse relatório técnico. Pensem o seguinte, com base no que está sendo informado, é possível comprovar esse tipo de irregularidade? Olhem a foto do furo que foi colocado. É possível identificar que esse furo está associado a algo que gerou um problema nesse medidor aqui e que esse problema provocou a queima do circuito de tensão. Quando o cliente é notificado, outra coisa que nós precisamos olhar é o seguinte, quantos meses está sendo calculado a irregularidade dele? Nesse caso aqui, o prazo de cálculo da irregularidade é de 35 meses. O prazo máximo é de 36 meses, desde que seja identificado o início da irregularidade. Agora, vamos levar em consideração a seguinte questão. O prazo máximo, 36 meses. Só que, se ele não identificar o início da irregularidade, nós temos uma redução de prazo que pode cair de 6 para 36. Ou seja, o valor cobrado pode cair para um patamar de aproximadamente 17%. Uma multa de, vamos supor, R$1 milhão, pode cair para um patamar de 170 mil. E aí nós temos também uma grande oportunidade para atuar como assistente técnico e fazer um excelente trabalho em relação a isso. Agora, imaginem a situação. Quem vocês conhecem hoje na cidade de vocês que poderia
contestar esse tipo de cobrança? Quem vocês conhecem na área elétrica que tem conhecimento sobre isso, na região de vocês? Tem muita fiscalização sendo feita de maneira inadequada no Brasil. Tem muitas pessoas forjando fraude. Tem muitos rumores de que pessoas ganham comissão por fraude encontrada. Nós precisamos fazer sempre uma análise muito imparcial. Nós temos que saber lidar com toda essa situação. O que acontece em termos práticos? Muitos profissionais que querem trabalhar nessa área condicionam a mente ao modelo de laudo. Eu quero um modelinho, eu vou ver como é que é o modelo desse laudo e a partir desse modelo eu vou começar a trabalhar em torno disso. Pessoal, aqui é outro jogo, é outra mentalidade que você precisa desenvolver para ter resultado. Que mentalidade? A mentalidade de são N situações que vão acontecer de maneira diferente, você precisa saber o que fazer quando a bola chegar no teu pé. Agora, o modelo ele te dá uma ideia de falsa sensação de segurança, porque cada laudo é um recorte de um conjunto de documentos que são anexados nos autos do processo. Você pegar 10 peritos para o mesmo tipo de processo, vai acontecer o quê? Nós vamos ter 10 laudos com características diferentes. O que não pode mudar, e vai mudar por conta de muitas vezes inexperiência dos peritos, é a conclusão.